Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos dando início à gravação da live de hoje, que hoje vamos falar no livro de Ezequiel, no capítulo 3, e vamos conversar acerca desse texto que começa no verso 16. Viu? Deus, quando Ele coloca em sua frente algo para ser resolvido, a primeira coisa ele tem a decisão já tomada e sabe os seus acontecimentos, antes mesmo de ter colocado para uma tomada de decisão. Então, porque ele é o antes, ele é o depois, ele é o meio, ele é o princípio, ele é o fim. Então, para Deus não tem que fazer somas, né? Fazer pesquisas. Será que vai dar certo? Eu mando ou eu vou dizer que não precisa ir mais? Não é? Então ele já tem a sua decisão. Só que tem uma coisa que pouco é procurado pelas pessoas a entender. Que Deus nunca deixa que alguém faça algo que vai dar errado e vai dar prejuízo na evolução dessa pessoa, seja sobre os seus negócios, seja sobre a sua vida espiritual, sem antes avisar. É por isso que não vai haver desculpa. Quando alguém estiver gritando ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei nas suas ruas, eu ressuscitei até mortos, eu orei para os enfermos. Não vai haver. Que a resposta que vai sair do trono é o seguinte: eu não vos conheço. Porque da hora que nós tomar a nossa própria decisão, Deus sai do caminho. Certo? Porque na vida dos filhos dele, da criação dele, quem toma a decisão é ele. Nós temos que segui-lo nos seus exemplos e nos seus ensinamentos. Então, nós vemos muitas coisas não dando certo. Precisa perguntar o porquê que não deu certo? É porque começou errado. Tá vendo aí? Não tem muita coisa para embaraçar. Não tem essa, correr atrás do fulano, bater no outro de lá, né? Provocar alguma ira em alguém. Não tem essa misturada, não. Não deu certo é porque começou errado. E se fizer a pergunta também é uma perda de tempo. E por que para aquele outro deu certo? É porque ele começou certo. O que você começa já te dá o endereço do como vai terminar. Viu? Se você quer plantar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é se a terra tem o esterco suficiente para a produção dessa planta. Seu crescimento, né? Até mesmo da aparência. Você olha uma planta, está amarelada, outra hora era tempo dela ter dado fruto e ela não dá o fruto na estação certa. Então, por isso existe agrônomo. Ele estuda os valores do que a terra tem que produzir para
poder dizer qual o sistema de planta pode dar naquele local. Então, começar certo dá o endereço que vai dar certo. Mas se começar errado, não se perguntar para ninguém não. Você já pode saber por você mesmo. Porque não podemos, mas eu não sei se está errado. É por isso que a Bíblia manda com cuidado examinar. Jesus disse assim, qual o construtor que antes de começar uma obra, ele não assenta, quer dizer, com um mestre de obra, com um engenheiro, o quê? Para saber os custos. Primeiro, ele soma tudo, vê se o local da estrutura é adequado, na construção das suas bases, ele sabe que se começar a ir se detonando, não tem como ele consertar a parte de baixo tendo uma parte em cima, então é da base que se começa. É do jeito que você ensinou o seu filho, não só com palavras. Com exemplo, é que o seu filho vai ser. De menos que ele já tenha vindo, determinado por Deus, já para um caminho. Aí ninguém faz mudar. Porque Jesus disse, filho nenhum fará coisa alguma sem primeiro ter visto fazer os pais. Ele não refere o pai. Porque se ele não aprender errado com o pai dele, que às vezes é diferente, mas aprende com o pai do coleguinha, que é uma negação. Que não tem exemplo nem por dele, nem para o dele, nem tão um pouco para esse outro. Você viu aí? Tem tudo aqui dentro da Bíblia para não deixar errar. E também para fazer dar certo. Acontece que as más informações dadas por pessoas que não têm quase interesse nenhum que nós caímos no abismo. Ele não quer nem saber. Apresentam um verdadeiro amor, uma coisa tão profunda, uma coisa tão bonita, que parece até ser verdade. Mas Jesus disse, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se for possível, se fosse possível. Porque o escolhido, meu amigo, você vai cansar. Você pode usar a Bíblia de diante para trás, de uma capa na outra, como se diz. Conheço a Bíblia de uma capa na outra. Conhece. A primeira capa e a outra, a última. Porque esse livro, ele se renova cada manhã. É por isso que muito está perdido como cego em tiroteios. Porque todo dia que ele vai ler, tentando decorar um versículo para usar a estratégia. E esse versículo sai da boca dele de um jeito, porque esse livro não é um livro assim, qualquer livro não. Ele é muito parecido, ó, certo? Um livro, mas um livro especial. Ele sai da boca da gente, às vezes, com uma leitura que, se 1000 quiser ler o mesmo versículo, vai dizer a mesma coisa, mas vai chegar pelo Espírito Santo na cabeça de um com sentido totalmente diferente. Então tá aí. Sem revelação, sem respeito, nesse livro como um livro especial, como uma carta de Deus, não a boca de Deus, viu? Que tem gente por aí dizendo que esse livro é a boca de Deus. Não, senhor. Porque Deus disse assim, eu sou Deus e não mudo. E o apóstolo disse, a palavra de Deus, referindo a esse livro, ela se renova, muda,
a cada manhã. Já deu contraste. E ele disse, eu sou Deus e não mudo. A boca de Deus é Deus. Está vendo? Porque as revelações são profundas. Talvez você esteja errando, não é porque você quer errar. Você quer acertar, mas começando do lado contrário. Para você acertar, você tem que usar a ferramenta certa. E do jeito certo. Tem um lugar em Rondônia que abriram lá-se um loteamento. Eu sei os nomes de tudo lá, fica próximo de onde, o nome do local, sei tudo, mas não vou citar aqui. Mas num ano só, quando foi para abrir, morreu 50 operadores de motosserra. Inclusive um grande amigo meu. Nós vivíamos junto, orando, visitando as pessoas, falando de Deus para as pessoas. E lá, ele foi trabalhar com motosserra e ele foi um dos 50 que morreu naquele ano. Porque o Sarbo, a serra dos motores lá, motosserra que devia ser grande por causa das madeiras grossas, então era muito pesado e difícil de ser operado. De vez em quando uma pessoa era acidentada. Mas só que Deus avisa tudo. Interessante, né? Deus avisa tudo. Por exemplo, aqui vamos no verso 16 do capítulo 3 de Ezequiel, né? Um livro até pouco lido dentro das religiões, porque não nele todo, mas uma grande parte dele desce a madeira das pessoas erradas. E eles não querem baixar a moral, né? Se ele quiser baixar o salto do sapato, é só ele começar a pregar Ezequiel e como eu digo sempre, o capítulo 10 de São João. Não que não tenha em outros lugares, né? Mas esses dois aí, eles não falam não, que é muito perigoso. Corre com as ovelhas, né? Então tá. Verso 16. Filhinhos, os 7 dias, olha só, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que 7 dias? Porque 7 faz uma conta de propósitos. O número 3, ele tem uma importância de revelação. O número 7 também, certo? 7 semanas, 7 dias, 7 lua nova, 7 sábados. E até um dos filhos de Adão chamava 7. Então, é parte de revelação. Filho do homem, disse Deus, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te coloquei como um guarda para dar anúncio a qualquer perigo que vier sobre a casa de Israel. Ele falando com Ezequiel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Eu estou te autorizando, Ezequiel, que as palavras que sair da minha boca, eu já estou te prevenindo, da minha boca, viu, Ezequiel? Não vai pegar a palavra da boca de outro aí que não é Deus, não, que depois, aqui para frente, vai contar o desastre. O que você ouvir que sair da minha boca, você vai passar para as pessoas que te ouvem. Você vai avisar. E da minha parte, com toda a autorização, foi eu que mandei, tá? Quando eu disser ao perverso, vai ter hora que eu vou ser obrigado a falar duramente com gente perversa, viu? Eu estou unindo as minhas palavras com o que está escrito, mas você pode ler na sua Bíblia, tá bom? Ezequiel 3, começa no verso 16. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá,
que eu tocar uma palavra dessa, que eu chegar a falar isso, mesmo que ele não vai ouvir, mas isso é problema dele. Ele sabe que para poder falar com seres espirituais é por maneiras telepáticas, é por revelações. Se veio do homem, já tem a dúvida pelo meio. E eu estou falando de coisa séria. Eu estou entendendo com minhas palavras. É isso que eu estava falando para Ezequiel. Se eu disser para ele, certamente morrerá, perverso, e tu não o avisares, vê aí que ele pode não ouvir. Porque eu vou falar para o perverso, certamente você vai morrer. Mas se você não avisar para ele, olha aí a profundeza das coisas. Então quer dizer que esse elemento pode estar sendo avisado por Deus, eu vou te matar. Eu vou pôr um tropeço na sua frente, companheiro. E ele não vai ouvir, porque ele não é um ser espiritual, mas se dane ele não quis ser, não procurou, ele preferiu acreditar no homem do que em Deus. Mas você, Ezequiel, estou usando minhas palavras agora de novo, eu estou falando para você o seguinte, porque você vai ouvir tudo que eu falo. Ele não, mas eu estou falando para ele que vai acabar com ele. E você não avisa não, para você ver uma coisa. E você não avisares e nada disseres para o advertir, conselho nenhum, a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, ele vai morrer. Que eu falei, palavra minha não volta atrás. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Ele morre por sua culpa de você não avisar. Que eu falei, ele não ouviu, porque ele não é um ser espiritual. Agora você diz que conhece tudo, a Bíblia adivinha, põe a mão na cabeça de um, ele vira o pé para lá, cai. Você fala traz paralíticos e cegos e tudo, e que vai ser curado, e é mentira, sai tudo cego, tudo paralítico, bem jeito. Certo? Eu não estou falando para maldade sua, não, velho. Eu sei que você está rupiado aí. Mas não. Pelo contrário, eu estou fazendo aqui a obra que Deus requereu de Ezequiel. Ou você avisa ou eu acabo com você, Ezequiel. Eu vou cobrar o sangue dele da sua mão. E eu não quero que Deus cobre o sangue de certos elementos das minhas mãos. Eu não sou louco, nem maluco. Por isso que eu falo sempre. Às vezes me cortam os meus áudios. Mas o que eu posso fazer? O que eu estou tentando é divertir. É por amor. Então, eu vou requerer o sangue dele da sua mão, porque você é o espiritual da coisa, não é? Não é você que senta aí nos lugares celestiais, querendo ser Deus, dando ordens, mostrando inferno para um, céu para outro? Pois então avise ao perverso que eu posso acabar com ele. E o perverso não tem a sua categoria, a sua teologia. Então, se você tem, avisa para ele. Porque se ele morrer no seu pecado, nos seus erros que ele está praticando, eu vou cobrar o sangue dele de você. Tá bom? Vamos no verso 19. Mas se avisares ao perverso, que aí ele não ouviu, não entendeu, é espiritual, mas você sabe, e foi lá e avisou para ele, ó, para com isso, porque senão não é assim. Não, é fulano. Não, fulano não. Fulano também vai passar pelo fogo. Você tem que buscar essas coisas espiritualmente, porque é a palavra de Deus e só se discerne espiritualmente. Está escrito nela. E você avisando o perverso e ele não se converter, não parar, quer dizer, de fazer essas coisas, da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá. Eu vou matar ele. Vou mudar para as minhas palavras, viu? Eu vou matar ele. Você está ouvindo, Ezequiel? Vou matar. Eu já falei para você, eu sou Deus e não mudo. Ele vai morrer no seu erro que ele está cometendo, da sua iniquidade. Porque com Deus não tem esse negócio. Eu pensei que era,
Eu ia, mas depois resolvi. Eu já estou voltando, mas eu não devia ter voltado, eu devia estar indo. Não tem essa bagunça com Deus, não. Jesus disse assim, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E se passar disso, não é de Deus, é do diabo. Veio de procedência maligna. Está na Bíblia, está na sua mão. Tenha cuidado com ela, hein? Porque eu disse na live de ontem que a Bíblia que está na sua mão pode te transportar para uma vida eterna, mas também pode te jogar no lago de fogo. Certo? E ele morrer na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Tá vendo? Ele vai morrer, porque eu falei que vai morrer, vai morrer. Ele não parou, né? Você avisou, ele não quis, mas você salvou a sua vida. Andam pregando por aí que a alma e o mesmo espírito está perdido, que só segue em tiroteio. A alma é a vida, a alma vivente. A alma que pecar, você morrerá. Então falou para ele, ó, se avisando, ó, ele vai morrer, porque ele não quis te obedecer, né? Mas você vai salvar a sua alma, vai salvar a sua vida. Ninguém salva a alma dele só por ter dado um aviso para o outro, não. Isso faz parte de uma pessoa que quer ser salvo. É um trabalho obrigatório até pelo seu caráter. Certo? Ele morre, mas vocês aqui, ó, se você falar para ele e ele não quiser te ouvir, ele morre, vai morrer, eu falei. Mas você não, você vai ficar vivo. Vai salvar sua alma. Verso 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça, que pode acontecer também, que tem uma pessoa que ele é justa, mas tem um outro alugando a consciência dele, até que ele resolve parar um pouco e passa a pensar que o lado da injustiça é melhor do que o lado da justiça. Viver a mentira é melhor do que viver a verdade. Pode sim acontecer. E ele troca. E ele está avisando, se por acaso esse cara era justo e resolveu abandonar a justiça e fizer maldade, e aí passa a fazer maldade, que todo injusto é mal, certo? E eu puser diante dele um tropeço, olha só, ele morrerá, viu? Porque esse negócio, ele era justo, você disse certo, ele era. Para Deus isso não funciona, não. Mas e agora, quando aconteceu o acidente com ele? Não, ele tinha deixado de ser justo, né? E passou para maldade. Ele mudou. E aí ele vai morrer por isso, tá? Ou carnalmente ou espiritualmente. Os dois tipos de morte que vocês dizem morte. E eu uso porque, né? Porque senão fica muito diferente. Tá? Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. Se caso ele era justo e depois resolveu a ser injusto, e você espiritual sabe que essa mudança foi drástica, e você não avisando para ele, é melhor você voltar a ser justo, porque o Deus que você está falando é justo e ele não aceita injustiça. Ele cobra, dura coisa cair na mão do Deus vivo. E aí você não avisando para ele, Ezequiel, ele era justo. Talvez ele fosse fácil de você voltar ele atrás. Não. Ele foi aprendendo mais coisas com esse povo de hoje, não falando de Ezequiel, né? Aí falou para Ezequiel, ele vai morrer. Mesmo que já foi justo um dia. E suas justiças, olha só aqui o perigo. Aquelas justiças que ele praticou, maravilhosa. Vamos ver o que vai virar? E a sua justiça que praticara tempo atrás não serão lembradas. Se alguém chegar em Deus, digamos, fosse agora, e dissesse, Senhor, mas e a justiça que ele praticou?
E agora, só porque ele passou a ser injusto, praticar a maldade, ele disse, não, aquilo lá acabou. Ele era certo, passou a ser errado. E passou a ser errado, ele é errado. Não tem jeito de passar de certo para errado e continuar de outra forma, né? Ou vice-versa. Essa é a situação do mundo. Pessoas que saem de um lugar e dizem, se eu entrar lá dentro, eu vou ensinar a justiça e votarei contra todas as coisas absurdas que foram aparecendo contra os meus irmãos aqui na Terra. Ele vai para lá pensando assim. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Quando chega lá, ele tem dois tipos para ele escolher. Ou ser mais um bandido, certo? Não estou apontando ninguém não, viu? Ou não tem bandido? Hã? Pois é. Ou ele, a escolha para ele lá é o seguinte, ou ele vira um dos bandidos para formarem um grupo de sacanas, ou pode até ser morto para limpar o caminho dos outros. Tipo assim, esse cara depois que chegou aqui, ele não vota a nosso favor, ele só vota o contrário, só para lascar com a nossa vida. E o dinheiraço que nós estávamos ganhando aí, agora vai entrar em decadência. Porque só 100 e poucos mil, 200 e poucos mil, 1 milhão, é muito pouco dinheiro. Por favor. Que ideia você me dá? Vamos que um bandido pergunta o outro, mais bandido ainda. A resposta é simples. Vamos tirar ele do caminho. Você tem uma ideia? Algumas. Porque as ideias que não prestam, isso é fácil de ser adotadas, principalmente quando a pessoa está endemoniados. Porque só cheios de demônio não conseguem ver o sofrimento de um povo. Certo? Ele tem saída para tudo, desde que leva o seu rival ao buraco. Ele manda matar, ele pede os outros para afastar dele, vota contra os pedidos dele. Eu não quero falar os projetos dele, porque senão fala que eu estou falando, me metendo no meio político. E o meio político eu quero que se dane. Porque até hoje não vi chegando coisa compensativa. Não que todos tenham feito errado. Mas quando fazem certo, é a minoria e é numa briga infernal. De sair no tapa lá dentro na hora de resolver. Uma coisa que seria bom para uma viúva, para um abandonado, para um morador de rua, para um doente, para um que não tem casa para morar, que mora debaixo da ponte, seria ótimo, mas se os outros deixassem. Eu só ganho 1 milhão por mês, eu tenho que ganhar mais. Coitadinho. Ainda tem que pagar casa de aluguel, pagar aluguel para ele, pagar carros para ele andar. Se ele tá lá em Manaus para poder vir fazer o serviço, que não é nada de serviço, é uma reunião lá que tá dando nojo, tem que pagar o jatinho para buscar o cara. Como há pouco tempo atrás, se é mentira da rede que eu assisti. Corrijam, procuram o que vocês acham. Tiveram que pagar não sei quantos mil para um jatinho buscar o jaleco do Fernandinho Beiramar. É brincadeira, né, gente? É o pijama. A minha mulher está me corrigindo. Para buscar o pijama dele. Eu não sei quantos mil, porque esqueci. Mas a mídia sabe do que eu estou falando. Para buscar o pijama do Fernandinho Beiramar. Será que não era melhor, diante de tanto mal que ele já fez nesse país, ter deixado ele dormir pelado e pegado o dinheiro e deixado dentro dos cofres públicos para cuidar das coisas que precisam ser feito nesse país? Eu sei que vão terminar me tirando da rede, porque eu nunca vou passar a viver a mentira. Nunca. E eu não estou ofendendo a ninguém.
certo? Eu estou expressando, eu estou falando de algo que está acontecendo e super errados. Mas eu vou viver a minha vida, né? Falar sempre, porque quem sabe eu estou ajudando o ímpio lá a sair daquele caminho errado, né? Porque tem muitos que ouvem e depois até agradece, certo? Eu ouvi uma palavra assim, eu estava, não sei o quê, resolvi parar, graças a Deus. Muitas vezes, leis que me vê falando assim, não gosta. Mas tem pessoas que estão precisando de ouvir isso. Se você não quiser, deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para os que precisam e que estejam procurando. Amigo ouvinte, quero agradecer vocês, pedindo que deixe o like. Se você achou algo de importante, se inscreva no canal e comente. Faça comentário. E eu estou sentindo muita dificuldade para prosseguir. Porque, às vezes, barrado por uma coisa ou por outra. Porque, olha, vai ficar pior ainda. Amigo, você que hoje tem a oportunidade de falar em Deus, louve a Ele, fale dele com verdade. Porque vai haver dia que você nem Deus pode falar essa palavra. Então aproveita essa chance, viu? E implora esse Deus por mim para que eu possa falar essa verdade. Senhor, meu Pai, eu agradeço ao Senhor e os santos anjos que tenham nos protegido e que continuem sendo o nosso amparo. O Senhor está acima de todas as coisas, dono de todas as coisas. Eu peço ao Senhor, em intercessão pelos meus ouvintes, pelas pessoas que precisam de revelações e de aviso. E caso pessoas das leis, que eles vão entender que eu estou certo, eles vão entender que eu não estou fazendo um pacote de todos lá dentro. Eu estou falando dos erros que está sendo cometido e das perseguições. Não aponto nome, não aponto nada. Eu falo do erro e convido a sermos mais flexíveis, mais corretos. Que Deus vos abençoe a todos, ouvintes. Agradeço ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, os anjos do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.